Memória. Neville Goddard. 8 de junho de 1965. Acho que a maioria de vocês sabe que estaremos aqui todas as terças e sextas-feiras até o final deste mês, encerrando no dia 29. Partimos para outros pontos, e hoje foi decidido que voltaremos no final de outubro. Mas você saberá em algum momento no final de outubro, mais todas as terças e todas as sextas-feiras até o final deste mês. O tema desta noite eu chamaria de O Memória, tirado do livro de João, na verdade tirado de toda a Bíblia, mas, digamos, de João. Pois recebemos a promessa de que ele enviará o que é descrito nas Escrituras como o Espírito Santo, que nos trará à lembrança todas as palavras que nos foram ditas no início. Evidentemente todos esquecemos o que nos foi dito, ou mais tendo experimentado a verdade das Escrituras, vejo que nenhum homem que a tenha experimentado pode escapar da responsabilidade de transmitir a sua mensagem aos seus semelhantes. Então posso dizer que a história é verdadeira. Quantos de vocês viram a demonstração do satélite Arleigh? Eu não sei. Eu vi. E todas as capitais do mundo ocidental estavam realmente juntas. Ouvimos isso em Londres, Paris, Washington. Eles estavam todos realmente juntos, como se tocassem em um show. Se você pudesse imaginar tal estado, elevado ao enésimo grau de perfeição, e você estaria tão perto do contador de histórias quanto a câmera está de seu rosto. Não importa onde você esteja no mundo, você estará tão próximo do contador de histórias quanto a câmera está diante de seu rosto. Então, na Bíblia o contador de histórias é Deus e ele conta uma história para todos nós. Agora, pense não apenas em termos dos 3 bilhões que existem agora, mas pense em termos de todas as gerações de homens, passadas, presentes e futuras, todas coexistindo no que eu chamaria de um novo tempo verbal, o tempo místico. Não apenas o passado, o presente ou o futuro, reúna-os todos no novo tempo, o tempo místico. E ele nos conta uma história. Ele nos conta o seu plano e o propósito por trás do plano e depois a promessa, a lei que nos sustentará enquanto viajamos. Depois, tendo nos contado tudo, ele nos diz, para que isso aconteça ele tem que morrer, ele tem que desaparecer. Estas são as palavras que ele usou no capítulo 14 do livro de João, ele disse: Eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador, que estará convosco para sempre, sim, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode recebe, porque não o vê nem o conhece, ou mais você o conhece, porque ele habita com você e estará em você. Não te deixarei desolado. Eu virei para você. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, isto é escatologia, naquele dia sabereis que eu estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês, naquele dia. Versículos 15 e 20. Mas a jornada, essa longa jornada que parece tão longa, tão horrível e tão desordenada, ele nos mostra que a ordem no aparente caos, o fim já está predeterminado, e nesse fim você saberá que eu estou em meu Pai, e você em mim, e eu em você. Agora, ele nos diz, eu sou o Pai. Imagine tal história sendo contada a todos nós, todos os presentes, todos escolhidos nele antes que o mundo existisse, e então ele nos conta em detalhes todo o plano. E nos diz, quando começarmos seremos a tragédia e a glória encarnadas. Mas não devemos esquecer a glória da tragédia e tentar lembrar que os bons dízimos são os dízimos da vitória de Deus que está assegurada. Tente lembrar-se dos bons dízimos e não se perca completamente na tragédia. Será uma tragédia, mas tente lembrar a glória da tragédia. Então ele nos trará à lembrança neste último dia a verdade de tudo o que ele disse. Agora, disse ele, o Espírito Santo virá, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Cada palavra será verdadeira. Agora, pegando e analisando, ele equipara o Espírito Santo ao Espírito da Verdade. No mesmo capítulo, ele disse: Eu sou a verdade, então ele diz que ele é o Espírito Santo, ele é o Consolador, pois ele iguala o Consolador ao Espírito Santo. Então, o que é esse outro Consolador? Rezarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador, que estará convosco para sempre,
Acontece simplesmente que a presença visível do contador de histórias parte, ao partir, ele passa a residir em nós e se torna para nós um ser invisível, e não o conhecemos porque não podemos vê-lo. Como não consigo vê-lo, digo que não o conheço. Ele sai de mim como uma presença visível e entra em mim como a realidade invisível, e minha maravilhosa imaginação humana é ele. Esse é o Consolador, esse é o Espírito da Verdade que é Cristo Jesus, e entra em mim e então começa esta longa e maravilhosa jornada cheia de tragédia. E só no final ele se revelará para mim. Ele disse: O mundo não me verá ainda um pouco e o mundo não me verá, mas você me verá. Então, naquele dia, você saberá, como saberei. Você saberá que estou em meu Pai, e que estou em você, e você em mim. Só no final saberei que o Pai contou a história, e se tornou eu, e que eu sou o Pai. Nenhum poder no mundo pode me revelar como um pai salva um filho. Então isso foi estabelecido desde o início, e o único filho que poderia me revelar como o Pai. Chega apenas no final, quando o drama no que diz respeito ao indivíduo termina. Quando termina, isso vem rapidamente à consciência, um após o outro, toda a série. No final, ele parte para um novo céu. Como nos é dito no Antigo, eu agora crio um novo céu e um novo mundo, e as coisas anteriores não serão mais lembradas ou lembradas. Apagarei todas as suas falhas, todas as suas transgressões, todos os seus pecados, e nada será lembrado. É um novo mundo, uma nova criação. 2 Coríntios 5 versículo 17. Então você não carregará essa terrível tragédia com você. A coisa toda será eliminada no final e você será um ser totalmente diferente. E quem você será? Deus Pai. Esta é a história contada nas Escrituras. O homem pode acreditar nisso? Dizem-nos que você vai esquecer, mas no final virá aquele que esteve com você o tempo todo. Ele virá e estará com você para sempre, para nunca mais te deixar. E ele irá conduzi-lo gradualmente a todo o conhecimento, a tudo. Não há nada que ele não saiba, pois ele é o contador de histórias, ele é Deus Pai. Então ele entra no homem e revela nele tudo o que há no mundo. Então, no final, ele traz de volta ao homem a memória do ser que falou, que desapareceu de vista, mas fixou residência no homem e se fundiu com o homem até se tornarem um homem, e esse homem é Deus. Então, quando você conta para alguém hoje, e eu não diria para ninguém, porque muitos de vocês aqui não sorririam disso ou me considerariam louco, mas eu tive a experiência com muitos quando você lhes disse que você realmente esteve no lugar à presença do Cristo ressuscitado e falou com ele, e comungou com ele, e foi abraçado por ele, e se fundiu com ele, e se tornou um com o Cristo ressuscitado. Eles dizem: Como pode uma pessoa inteligente como aquele homem ser tão ingênua? Já ouvi comentários deles em um jantar, em um coquetel, como ele pode ser tão ingênuo? Ele pode ganhar a vida? O homem pode sequer pagar o aluguel? Que ele poderia realmente me dizer no ano de 1965, no século XX, que ele esteve na presença do Cristo ressuscitado e comungou? E realmente, é para eles um choque de choques que você pareça ser inteligente, você pareça ser uma pessoa simpática, mas não me peça neste século XX para acreditar nessa bobagem, nesse mito. Estou aqui diante de você para lhe dizer que cada palavra é verdadeira. Mas não se desenrola e a memória não volta até o fim. Disseram-lhe que você irá para o mundo e esquecerá completamente tudo o que eu lhe disse, e você se desviará, e fará ídolos, e adorará ídolos, e os chamará de causas do bem. Fortuna em seu mundo ou infortúnio em seu mundo. Você vai me esquecer completamente. Mas, ele lhe diz, eu sou o Senhor, ao meu lado não há Deus, não conheço nenhum. Agora vou desaparecer, ficar invisível para você, ou não pode me ver porque estou em você. Não estou nem perto, pois proximidade implica separação, ou então eu nem estou perto, eu me torno você. Ao tornar-se homem, ele não pode estar perto do homem, ele é homem, e caminha no homem como a maravilhosa imaginação humana do próprio homem. Então, quando o homem faz a afirmação eu sou, esse é ele. Não existe outro Deus. Eles são maravilhosos, isso é Deus.
Agora, o que mais ele nos disse no começo? Ele me disse que quando eu iniciar minha jornada, tudo o que eu ousar desejar, acreditando que o tenho, eu o terei. Marcos 11 versículo 24. Tudo o que eu desejar, acreditando que tenho, terei. Agora, coloque-o à prova. Ele lhe diz: venha-me testar e veja, e se eu não abrirei as janelas do céu e derramarei uma bênção tão grande que não há espaço na terra para recebê-la. Teste-me e veja. Você não percebe que eu estou em você? A menos, é claro, que você não passe no teste. Malaquias 3 versículo 10, 2 Coríntios 13 horas e 5 minutos. Bem, como eu faria esse teste esta noite? Em primeiro lugar, devo desejar. Tudo o que você deseja, acredite que você recebeu e você receberá. Então, começo com desejo. Devo querer alguma coisa. Bem, se eu tivesse, como veria o mundo? Eu o veria como o via antes do desejo? Não, certamente não. Se eu desejasse estar em São Francisco esta noite, realmente desejasse estar lá, eu dormiria esta noite vendo São Francisco ao norte de mim, digamos, a 800 quilômetros. Como poderia eu, se desejasse e acreditasse que recebi o que desejei? Eu não dormiria como se dormisse em São Francisco? E se eu pensasse nisso, estaria ao meu redor e abaixo de mim. Se eu pensasse em Los Angeles, eu a veria ao sul de mim, a 800 quilômetros de distância. Isso é o que sou ensinado a fazer na Palavra de Deus. Quando eu souber o que quero, acredite que o recebi e o receberei. Mas não posso desejar algo e acreditar que o recebi e ainda pensar nisso da maneira como pensei quando desejei, pois agora o desejo está satisfeito, foi realizado. Então, se eu aplicar sob essa luz, eu o coloco à prova. Então, é isso que me disseram para fazer. Teste-me e veja se não abrirei as janelas do céu e derramarei uma bênção tão grande que não há espaço na terra para recebê-la. Mas, se alguém realmente deseja, ele pode fazê-lo. Li uma história na semana passada de um canadense, Lord Thompson, acho que era o nome dele. Ele deveria ser o mais rico do mundo. Ele próprio não conhece seus múltiplos milhões. Esta foi uma entrevista com um repórter muito inteligente, e vou lhe dizer, Lino Times. Ele não tinha dinheiro, era um menino muito pobre, começou atrás da bola 8, mas desejava com todo o coração o dinheiro. Ele queria dinheiro, dinheiro e ainda mais dinheiro. Ele está agora com 70 anos. E assim, ele não entrou em detalhes de como ganhou dinheiro, mas tem vários milhões, mais de 250 publicações, jornais em nossa terra aqui, no Canadá, na Inglaterra, na Europa, em todo o mundo, com suas revistas como bem. Ele disse ao repórter, ou o repórter disse a ele: agora você é um senhor, gosta de ser um nobre? Ele disse: eu o adorei. Você gosta de ser muito, muito rico? Extremamente. Ele disse. Agora, ele disse: tenho grandes bênçãos neste mundo. Tenho 3 filhos, minha esposa tenho 2 filhas e um filho, e todos eles têm vários milhões. Cada um dos meus netos tem vários milhões. Mas vou lhe contar o que é de família. Minha neta estava na boate e ela ligou para a mãe de minha filha, e disse: passa na boate e me pega, porque não tenho transporte, meu carro está avariado. A mãe sugeriu à filha: bem, pegar um táxi, e ela respondeu: com todos os seus milhões isso custa muito caro. E isso divertiu o avô. Ele tem 70 anos e ainda quer ganhar mais milhões. Ele disse que ganhou mais entre 65 e 70 anos do que nos primeiros 65 anos. Mas ele ainda acha que tem, mais 10 anos, então espera ganhar mais nos próximos 10 anos do que ganhou entre os 65 e os 70 anos. Tudo bem, ele pode fazer isso se quiser. Posso lhe dizer que ele pode fazer isso se tiver esse tipo de fome. Você deve querer neste mundo. O desejo é a mola mestra da ação. Deus fala ao homem através da linguagem do desejo.
Chegará o dia para cada criança nascida de mulher em que a fome não será de dinheiro, não será de fama. Ele tem sua fama, ele é Lord Thompson, homenageado em todo o mundo por aqueles que homenageiam pessoas ricas. Mas chegará o dia, quando não sei, em que Deus enviará sobre ele uma fome, uma fome. Não será fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Amós 8 versículo 11. Nada neste mundo pode satisfazer esse tipo de fome, a não ser uma experiência de Deus. Então, quando isso acontece com você, é um desejo, é uma fome, o desejo é fome. Quando chega, não há tentação neste mundo que possa desviá-lo nem que seja por um momento, não poderia. Quando você tem aquela fome de Deus que somente a experiência de Deus pode satisfazer, nenhuma isca neste mundo é tentadora, reconhecimento pelo mundo, fama, grande sabedoria, como o mundo chamaria. Não, pois no final, quando essa fome chegar, você estará destinado a despertar como Deus. Que homem poderia instruí-lo? Toda a sabedoria do mundo, como nos é dito em Coríntios, é como loucura aos olhos de Deus. Pois no final, nenhuma coisa que o homem sábio agora vê e acredita ser verdade será verdadeira, nenhuma só. O jornal desta manhã apresentou a nova teoria, eles mudam-na todos os anos, costumava dizer-se que a Terra e todo o nosso vasto mundo demoravam milhares de milhões de anos a crescer gradualmente e estão a retroceder. A nova teoria de hoje remonta ao que havia há 20 anos, é tudo um estrondo, surgiu por meio de um estrondo sólido, um momento. E outro tipo de teoria. E tudo isso não servirá de nada quando o Espírito da Verdade vier sobre o homem e o conduzir à verdade. Como eu poderia dizer a alguém para persuadir esse indivíduo de que o dia chegará, você experimentará o poder da era antes de entrar nela? Aqui está uma amostra desse poder. Você se depara com uma cena como esta. Você está em espírito, ninguém o vê, mas você é mais real para si mesmo do que qualquer pessoa que seja visível para você. Eles estão todos ao alcance da sua visão, mas não são tão reais quanto você sente, e você é invisível para eles. Você sabe, e não há incerteza quanto a esse conhecimento, que se você agora prender dentro de si uma certa atividade que você sente, todos aqui iriam congelar. Todos ficavam parados e não conseguiam se mover. Você prende em sua própria imaginação esta atividade. Uma garçonete caminhando não andou, e o pássaro voando não voou, e os clientes que jantavam não jantaram, e todos os seres congelaram. E então você os examinou e eles poderiam ser feitos de mármore ou argila, mas estavam mortos. A vida que parecia tão independente da sua percepção deles não existe de forma alguma. A vida estava toda em você, numa atividade de sua maravilhosa imaginação humana. Não estava lá. Você volta às Escrituras, isso apoia isso? Sim, as Escrituras apoiam isso, no capítulo 5 de João. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, ele dá ao Filho a vida também em si mesmo. Versículo 26. Que todo o vasto mundo é simplesmente corpos animados. Eles são almas viventes, mas não são espíritos que dão vida. Então, naquela noite, experimentei o poder de ser um espírito vivificante, pois eu parei a atividade que eu vi e ela parou, tudo parou. Então eu liberei isso em mim e tudo seguiu em frente. O pássaro continuou a voar quando o soltei, e a garçonete andando, ela continuou andando para servir os comensais, e os comensais cujas ações prendi quando o liberei continuam a jantar. Todos estavam mortos, todos congelados. Então, eu diria a estes grandes cientistas de hoje, não é uma explosão e não é nada desta expansão que os outros cientistas que se opõem a ela acreditam. Volto àquele que citei anteriormente. Ouça a voz do bardo, que vê o presente, o passado e o futuro, cujos ouvidos ouviram a palavra sagrada que caminhou entre as árvores antigas. Aqui ele vê tudo como tudo parado, e foi isso que ele disse. A eternidade existe e todas as coisas na eternidade, independentemente da criação, que foi um ato de misericórdia. Tudo no mundo existe, e a criação é um ato de misericórdia, que o homem não saiu dos pântanos como ensinam os evolucionistas.
Os pássaros já não foram uma coisinha ondulante no pântano, sempre foi o pássaro construindo seu ninho. Sempre fez parte da estrutura eterna do universo. E então o contador de histórias decide por uma nova criação, algo totalmente diferente, e se fragmenta e fala consigo mesmo. E aqui encontramos o único Deus falando com múltiplos aspectos de si mesmo, chamado Elohim. O Elohim é uma palavra plural, ou seja, alguém falando consigo mesmo, tudo em comunhão consigo mesmo. E então este personificado desaparece. Mas agora está em todo o vasto aspecto do seu próprio ser e passa através do que o contador de histórias contou. Essa é a história eterna. E você sai no final. Quando você sair no final, tudo o que eu te disse no começo, disse ele, isso seria feito comigo, você saberá, porque isso será feito com você, pois eu estou em você, portanto, isso foi feito a mim, pois eu sou a vida de vocês. Então, tudo o que eu contar na história que será feito comigo, como morrer e derramar meu sangue por todos, é feito com você porque estou em você. E assim, ele se torna homem para que o homem possa se tornar Deus. Então essa história maravilhosa nos foi contada no começo. E agora eu lhe disse ele, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês possam acreditar. João 13 versículo 19. Então tudo foi contado, não há 2000 anos, tudo foi contado no início da jornada. Isso ainda está sendo contado, à medida que aspectos do seu ser infinito iniciam a jornada, e a jornada continua até o fim. Quando chega o fim, no verdadeiro sentido da palavra, todos são reunidos, um por um, num só homem, e esse homem é Deus. Então eu digo, estive na presença do Cristo ressuscitado, e é o homem. Ele é um amor infinito, posso te dizer. Não senti nenhuma outra emoção em sua presença, nada além de amor, amor infinito. A simples pergunta feita e a simples resposta dada provocaram um abraço, e ele me abraçou, e eu me fundi com o corpo do Cristo ressuscitado. Então eu te digo que é verdade, a história é verdadeira. Então deixe todo o vasto mundo rir disso. Eles não podem impedir isso. Eles não podem deixar isso de lado. Eles não podem impedir o desenrolar da ordem. Portanto, não importa quais ameaças tenhamos no mundo hoje, Deus e somente Deus está realmente controlando o destino do homem. O resultado é predeterminado, ninguém irá alterá-lo, e o resultado é despertar como Deus. Agora somos informados no Salmo 78. Abrirei a minha boca numa parábola e proferirei palavras obscuras da antiguidade. Versículo 2. Então o salmista repete toda a história de Israel, todas as maravilhas de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, tudo. É um salmo longo, 72 versículos. Quando chega quase ao fim, no versículo 65, é dito: E o Senhor despertou como que de um sono. Tudo aconteceu no grande sonho de Deus, e o Senhor acordou como se estivesse dormindo e então dispersou e derrotou todos os seus inimigos. Então ele escolheu Judá, e escolheu Davi e então o trouxe dos rebanhos, e o salmo chega ao seu final glorioso. Ele escolheu Davi, e esse é o filho que virá no final para revelar você como Deus Pai. E ele me disse, no Salmo 2: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Versículo 7. Estas palavras são ditas a Davi. Então, no final você perceberá quem realmente é Jesus Cristo. E ele nos diz, e mais quem acreditará, e que ele é Deus Pai. Quando você me vê, você vê o Pai. Como então você pode dizer: Mostre-nos o Pai? Filipe quer ver o Pai. Ele disse: Estou com você há tanto tempo e você ainda não me conhece, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. João 14 versículo 9. Então como Davi apareceu na foto? Temos algum contato entre os dois? Eles não, e nos é dito, ou é feita a pergunta: O que você acha do Cristo? De quem ele é filho? Bem, eles poderiam ter dito José, poderiam ter dito Maria, poderiam ter dito outra coisa. Não, a resposta volta: O filho de Davi.
Então ele faz a declaração. Por que então Davi, no Espírito, o chamou de Senhor? Se Davi o chama assim de Senhor, como pode ele ser filho de Davi? Mateus 22 versículo 42. A palavra Senhor é Adonai, significa meu pai. Sempre foi usado por um filho de seu pai, ele sempre se referia a seu pai como meu Senhor. Então aqui temos a confissão de que Davi o chamou de meu pai. Chegará o dia em que Davi o chamará de meu pai. Quando Davi chama você de meu pai, as escrituras se cumprem. Você chega até o fim, foi o Espírito Santo quem o conduziu por todas essas coisas e o conduziu a todo o conhecimento, a toda a sabedoria e depois trouxe à sua lembrança tudo o que Cristo Pai lhe disse antes de você iniciar a jornada. Então ele conseguiu seu propósito de se entregar a você. Pois esse é o propósito de Deus, de entregar-se a você de tal maneira que não haja dois, mas um. Depois voltamos ao início da Bíblia, capítulo 2 de Gênesis, o homem deve deixar tudo e se apegar à sua esposa até que se tornem uma só carne. Versículo 24. Então somos considerados a emanação, e esse ser fragmentado, essa é a emanação de Deus, e ele deve se apegar a você, sua emanação, que é realmente sua esposa, até que você se torne uma só carne, não duas. Portanto, esta é toda a história maravilhosa contada nas Escrituras. Então você lê. O teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Isaías 54 versículo 5. Então, sentir que ele me amou tanto, esse ser fragmentado, me amou individualmente, amou você individualmente, você é tão único em seu amor que ele se apega a você e não há dois de vocês, apenas um, ou você é ele. Você se torna Deus, pois usa o nome do seu Criador e o nome dele é Eu Sou. E porque ele é seu marido e pai, deve haver um filho para dar testemunho dessa posição chamada pai. Então ele se dirige a ele como pai, afirma ser pai, e o único que pode revelar você como Deus Pai é Davi, de fama bíblica. Portanto, a história de Davi está tão esquecida que quando rabinos, sacerdotes e ministros falam sobre ela hoje, eles o veem como um ser que viveu 1000 anos antes de Cristo. Não, a sua missão é espiritual ou não é nada histórico. Portanto, considere o Antigo Testamento como uma memória sagrada e o Novo como uma realidade sagrada, a mesma memória, mas agora trazida para uma realidade onde um homem, dentro de si mesmo, a experimenta, agora é realidade. Mas todo o Antigo Testamento é apenas memória, a história que nos foi contada antes de iniciarmos a viagem, é memória sagrada. E então, o homem segue a jornada. No final da jornada ele experimenta isso, ou agora se torna uma realidade sagrada, e esse é o Novo Testamento. Então aqui eu lhe digo, como alguém que já passou por isso, coloque toda a sua esperança na verdade desta história maravilhosa. Enquanto isso, enquanto você vive no mundo de César, aplique a lei, aplique-a com sabedoria. Não deixe ninguém lhe dizer que você não deveria querer uma casa, um terno, um emprego melhor ou mais dinheiro, e tudo isso faz parte da peça. Mas você deve querer, e quando realmente quiser, descubra o que fazer para realmente consegui-lo. Você não bateu na cabeça de ninguém para conseguir isso, você não machucou ninguém. Você simplesmente assume que já é quem gostaria de ser. Supondo que você é o que gostaria de ser, você dorme nessa suposição como se fosse verdade. Dormindo na suposição de que sou o homem que quero ser, reorganizo meu mundo e faço com que ele reflita essa mudança de atitude em mim. Pois um homem, através da mudança das suas atitudes internas em relação à vida, pode mudar os aspectos exteriores da sua vida, e fazê-los responder e conformar-se a esta mudança, se for uma mudança sustentada. Não me refiro a uma pequena mudança e, um segundo depois, voltar ao meu antigo eu. Quero dizer uma mudança radical que eu sustento. Se eu quiser ser diferente do que pareço ser, deixe-me saber o que realmente quero ser e anseio por isso, e então ouse assumir que sou isso. Bem, como vou saber se realmente consegui? Naquele exato momento que eu assumi isso, pense nos meus amigos, eles não me viriam se eu não fosse essa pessoa? Se eu fosse essa pessoa, eles não me viriam ou iriam me ver sob minha antiga luz? Se eles me virem como era antes, bem, então não mudei.
Devo deixá-los me ver como me viriam se isso fosse verdade, e então adormeça apenas vendo os rostos dos seus amigos, todos vendo você como a pessoa transformada que você realmente é, e espere por isso. Ele entra em seu mundo. Você não pode pará-lo se for fiel à sua suposição. Nenhum homem no mundo pode pará-lo, outros não podem pará-lo. Tudo o que peço a alguém é que experimente, apenas experimente. E depois que você tentou isso e ficou com fome de outra coisa, experimente. E experimente com outros até aquele momento em que você chega ao fim da jornada e sua fome muda. Então você sente aquela fome por uma experiência de Deus que somente uma experiência de Deus pode satisfazer. Quando você tem isso, você está no final desta era e entra em uma era totalmente diferente, sem nenhuma relação com nada aqui. Está entre, bem, você poderia dizer, a borboleta e a lagarta, você não pensaria que um veio do outro. Portanto, o que está prestes a sair do homem, que é Deus em glória, está alojado nessas vestimentas encarnadas e limitadas de carne e sangue. Pois quando for lançado, você estará sintonizado com um mundo totalmente diferente. E no final, você e eu saberemos que realmente somos um, que estou em meu Pai, e meu Pai e eu somos um, e eu estou em você, e você está em mim. No final, todos foram trazidos de volta, mas ampliados além do sonho mais louco. Esse foi o motivo da história. Então ele deixa o mundo tal como está e amanhã recomeça o cenário para uma aventura ainda maior. E assim, não é de uma vez por todas que saímos como Deus. Não, ele é um Deus criativo. Ele conceberá um sonho ainda mais fantástico e depois contará a história para si mesmo novamente. Não repita isso, uma nova história, e ele é um criador, e então ele irá além do que era quando concebeu a nova peça. Então Tennyson poderia dizer em seu poema: seja paciente, o dramaturgo nos mostrará em algum quinto ato o que esse drama selvagem significa. Bem, aqui está isso em 4 atos, ele nos mostrará em um quinto ato. Portanto, não tenha medo, porque você está saindo de todo esse sonho vasto e horrível como Jesus Cristo, onde tudo está sujeito ao seu poder imaginativo, apenas para descobrir que você está desejando mais uma vez transcender esse estado, por mais glorioso que seja. E você conceberá uma peça ainda mais maravilhosa e a contará, e todos estaremos presentes, porque somos nós quem a conta e quem a ouve, há apenas um Deus. É por isso que é chamado o maior de todos os mandamentos. Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6 versículo 4. Não se esqueça disso. Coloque tudo nesse grande mandamento. Só existe um Deus. Eu sou o Senhor, disse ele, o Senhor teu Deus, e além de mim não há Deus. Eu não conheço nenhum. Então, quando você levar isso para o seu sonho esta noite, se você deseja algo diferente do que tem aqui, assuma. Suponha que você é a senhora, que você é o cavalheiro que deseja ser, não me importa o que seja. A promessa está completamente aberta, totalmente aberta. Esta promessa não diz, mas você pode lê-la no capítulo 11, versículo 24, do livro de Marcos, não diz que precisa ser bom para você. Não diz que os sacerdócios do mundo deveriam sancioná-lo, que você deveria contar a eles. Não, você deseja isso? Tudo o que você desejar, acredite que recebeu e você receberá. Essa é a palavra de Deus. Então, quando você for para a cama hoje à noite e quiser algo bom para um amigo, como você o veria se ele tivesse isso? Bem, então convença-se mentalmente de que eles têm isso, e não levante um dedo para que isso aconteça. Veja-os como tendo isso. Veja todos como você quer que eles sejam, e simplesmente vá dormir como se fosse verdade e até que chegue o dia em que a fome o tire dessas coisas, e então você acorde como se estivesse dormindo. Então você saberá o que ele gritou como um homem forte cheio de vinho quando acordou. Ele estava levando tudo junto, e o vinho e o pão, ele estava comendo o corpo, bebendo o sangue do seu próprio ser. No final, ele acordou de seu sonho autoimposto e então todos os inimigos o amariam. Deus e somente Deus.
Então acredite em mim quando conto que a história é verdadeira. Eu experimentei isso. A história de Jesus Cristo contada nos Evangelhos é uma história verdadeira, mas não como é ensinada no mundo, ela acontece com o indivíduo. Todos devem experimentar as Escrituras. Assim nos dizem que as Escrituras devem ser experimentadas em mim, realmente, é isso que ele está nos dizendo. É necessário que esta Escritura se cumpra em mim, foi o que ele disse. Então, começando por Moisés, e pela lei, e por todos os profetas, e por todos os salmos, interpretou-lhes o que lhe dizia respeito em todas as Escrituras. Lucas 24 versículo 27. Pois ele disse, Moisés escreveu apenas sobre mim. No volume do livro é tudo sobre mim, ó Salmo 40 versículo 7. Portanto, todo o vasto livro trata do homem, e toda a Escritura deve ser vivenciada pelo indivíduo. Quando é experimentado por ele, ele cumpre e torna reais todas as maravilhosas promessas de Deus. Aquilo que era apenas uma memória sagrada, que ele esqueceu entretanto, ele sofria de amnésia, então a memória retornou, porque o Espírito Santo trará de volta à sua lembrança todas estas coisas que eu disse. Você sabe o que significa a palavra tumba em grego? O lugar da lembrança. Isso é o que significa. É um cenotáfio, o lugar da lembrança, a palavra tumba. E então, ele foi colocado em uma tumba. Agora, onde fica o túmulo? No Gólgota, é onde ele foi crucificado, e Gólgota significa caveira. Então, seu maravilhoso crânio é onde ele está enterrado e é para lá que a lembrança retorna. Todas as coisas voltam para aquele túmulo, que é chamado o lugar ou o sinal da lembrança. Aos poucos todas as coisas vêm aqui. Assim, Blake poderia dizer com confiança. Tudo o que você vê, embora pareça exterior, está dentro, em sua imaginação, própria e maravilhosa humana, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Então você realmente saberá que tudo está em você e eu habito neles, eles habitam em mim e nós somos um. E você dirá que, naquele momento, eu sou este, e pois tudo estará em você. Agora, vamos entrar no silêncio.